Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e Breaking Bad é uma série que dispensa comentários. É considerada por muitos, inclusive eu, uma das melhores séries de todos os tempos. E não é à toa, já que o seriado tem uma trama muito interessante, personagens excelentes, além de uma direção maravilhosa, ótimos roteiros e por aí vai. Se eu for ficar falando aqui, a gente fica até amanhã. Mas isso não quer dizer que a série não possa ter pisado na bola em algum momento ou outro, digamos assim. Então, o vídeo de hoje vai ser polêmico. Hoje vamos falar do famigerado episódio da Mosca, que é o episódio 10 da terceira temporada, que até os dias de hoje, passado 10 anos desde o fim da série, o episódio divide opiniões dos fãs, consideram o pior. Esse episódio parece que foi baseado em Chaves. Lembra daquele capítulo dele caçando a mosca, ou melhor, o churrumino lá no pátio? Pronto, é semelhante. Mas brincadeiras à parte, caso você não esteja lembrado, esse é o episódio em que o Walter White está sofrendo de insônia e ele descobre uma pequena mosca no laboratório situado na lavanderia industrial. Preocupado com que a mosca pudesse contaminar o processo de produção da metanfetamina, o Walt passa o episódio inteiro tentando matar essa bendita mosca. Mas nem com a ajuda de Jess ele consegue. E o episódio foi dirigido pelo Rian Johnson, que anos depois viria a dirigir o episódio Ozymandias, que é o melhor da série e até mesmo o melhor já feito na TV americana. Então, o cara que dirigiu o melhor também dirigiu o pior episódio. Tudo perfeitamente equilibrado. Inclusive, alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Ozymandias. Tá bem legal, a galera curtiu bastante e tal. Eu vou até deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois. E bom, por mais bobo que esse episódio da mosca pareça, ele tem o seu simbolismo. E é isso que eu vou explicar para vocês. Porque pode-se considerar que a mosca no episódio é um símbolo da culpa de Walt, que além de dificultar o seu sono, é algo do qual ele não consegue fugir. É nesse capítulo também que o Walt chega até a comentar sobre a morte de Jane. Só que, naquele momento, o Jess não sabia do envolvimento do Walt na morte de sua namorada. Isso só foi revelado no episódio Ozymandias, o que os torna a antítese um do outro. Isso é maravilhoso. Além disso, o episódio da mosca tem outra simbologia, que é em relação à obsessão de Walt, que ele sempre quer estar no controle. E isso sempre foi um tema recorrente em Breaking Bad. Walter temia que a mosca contaminasse o laboratório, então ele não desistiu até que ela estivesse morta, não importa o que custasse, ele tinha que matar essa mosca. Sim, a alta contagem de mortes que Walter White causou em Breaking Bad é a manifestação final dessa necessidade de controle dele. E embora seja uma luta pelo poder que atormentou a vida dele em todos os outros aspectos, seja sua família, saúde ou de seus colegas, Walt precisava estar no comando, caso contrário, seu comportamento obsessivo assumiria o controle. Inclusive, é bom ressaltar que no episódio da quinta temporada também foi mostrado uma mosca, e isso aconteceu logo após o Walt ter matado o Mike. Isso basicamente confirma que a presença do inseto está diretamente relacionada à culpa de Walt por tirar mais uma vida. Jane tinha morrido alguns episódios antes e isso estava atormentando ele. Assim como quando ele matou o Mike, isso também o atormentou. Então a mosca tem essa simbologia. E não é estranho que eles tenham feito isso, porque o criador da série, o Vince Gilligan, foi mestre em adicionar temas e motivos ocultos ao longo da série e até mesmo em seus derivados, como o El Camino e Better Call Saul. No entanto, até agora a mosca parecia ser apenas uma mosca e pronto, que foi colocada em um episódio apenas para encher linguiça, digamos assim. Porque, de fato, nesse episódio existe basicamente apenas um cenário que os personagens estão confinados ali. E para quem já assistiu às diversas séries de TV americana, sabe que esse formato de episódio em que os personagens ficam em apenas um cenário é comum de acontecer em temporadas para reduzir custos. Logo, a mosca fica com cara de um episódio que foi feito para economizar orçamento para ser utilizado no final da terceira temporada, que era alguns episódios depois. Mas com tudo isso que a gente analisou até agora, dá para perceber que o Fly, né? O nome do episódio no original, faz um bom trabalho para justificar sua existência. Mas muitos fãs e críticas o viram apenas como uma desculpa para utilizar o mínimo de orçamento possível. Mas assim, eu, Igor de Mello, vejo como o seguinte: ele não é tão ruim, mas de fato ele parece sim deslocado em uma trama como Breaking Bad, apesar de toda a simbologia e tal. Até porque a simbologia você tem que analisar a fundo para poder entender. Só assistindo fica parecendo o Walter e o Jess tentando matar uma mosca o episódio inteiro. E
Alguns anos depois, o criador da série, o Vincent Gilliam, já admitiu em entrevista que a escolha para fazer esse episódio, em partes, foi sim por motivos financeiros. Ele disse que quis usar essa limitação para construir um momento de calmaria e construção antes da tensão e de emoções dos últimos episódios da temporada. Então esse episódio em particular talvez seja odiado por isso, principalmente porque ele representa uma pausa frustrante na trama, em uma série que é conhecida por avançar detalhes da história episódio após episódio. Um episódio onde o Walt persegue uma mosca e a trama principal não avança, causou estranheza em todos. Mas ao depender do contexto, nem todos os episódios precisam avançar na trama para serem considerados válidos. E parando para pensar, o episódio da mosca de Breaking Bad permitiu uma análise aprofundada da culpa de Walter White após a morte evitável, que ele podia ter evitado, da Jane. E os episódios subsequentes de Breaking Bad ganharam sutileza e profundidade graças à sua inclusão. Afinal, os seres humanos são mais autênticos quando estão sozinhos, não é mesmo? E ver como Walter White lida com o incômodo tão mundano como uma mosca, até que dá ao público uma visão do que realmente sentia sobre a superfície. Então Fly definitivamente oferece mais do que a maioria dos episódios de enchimento de linguiça que outras séries por aí fazem. Mas não podemos negar que o episódio foi feito só por essa análise e tal. Ele também foi claramente influenciado pelas restrições dos bastidores, questão de orçamento e tudo. Então muitos fãs de Breaking Bad sentiram que mesmo sendo um bom episódio onde a trama respira, esse episódio não tinha lugar na série, visto que a terceira temporada foi um momento crucial para a transformação de Walter White em Heisenberg. Sendo assim, os fãs entendem que não havia espaço para uma pausa. Mas o nosso querido Bryan Cranston já opinou a respeito disso. Segundo ele, a mosca é um exemplo único do gênio de Vincent Gilliam. Nas palavras do ator, abre aspas. Desde a cinematografia claustrofóbica até o fato de Walt ficar ansioso o suficiente para pensar que uma única mosca poderia danificar toda a sua operação, segundo ele, isso também criou uma ansiedade nos telespectadores porque eles mantiveram tudo muito restrito àquele cenário. Então, para ele, a cada minuto do episódio, os fãs estão esperando que a história se desenvolva. Mas isso não acontece, porque no fundo, segundo Cranston, foi de fato para destacar a ansiedade de Walt em sua casa. Fecha aspas. Inclusive, antes de continuar, você sabe que o Projeção Nerd faz coberturas de eventos também, né? E nos últimos dias 7 e 8 de outubro, eu estive na GGCon em Natal, Rio Grande do Norte. E eu conheci o dublador Guilherme Briggs, que dispensa apresentações. Ele faz a voz do Buzz Lightyear, do Superman, Scooby-Doo, enfim. E eu tive a honra também de conseguir entrevistá-lo. Ele respondeu uma pergunta bem legal. Então eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem o vídeo da minha entrevista com Guilherme Briggs. Tá até passando uns trechinhos aí para vocês. Para ver a cobertura do evento, você só precisa ir lá no Instagram do Projeção Nerd, onde vai ter um destaque com tudo que rolou por lá, tá legal? E agora vamos continuar falando sobre o episódio da mosca. E assim, por mais que a mosca possa não ter sido o favorito de todos que assistiram a série, ele certamente inspirou um debate apaixonado. Porque todos esses anos, desde que terminou, a mosca continua sendo um dos episódios mais comentados de Breaking Bad. E continua a haver teorias sobre qual o verdadeiro significado do episódio. E uma das teorias mais famosas de fãs, que eu gosto muito, e vou falar para vocês agora, é que a mosca representou o arco de Walter White naquele momento da série e a mudança de prioridades dele. Porque o Walt não teve problemas com a metanfetamina em um trailer sujo no episódio piloto. Mas agora ele estava subitamente preocupado com a mosca destruindo o laboratório limpo. Entendeu a analogia? Então a teoria sugere que essa mudança reflete o motivo pelo qual o Walt cozinha a metanfetamina. Em dado momento, ele fez isso em desespero para sustentar sua família, de modo que qualquer lugar seria suficiente, desde que ele pudesse cozinhar. Mas quando ele trabalha no laboratório, ele não está mais cozinhando para sua família. Ele está cozinhando para o seu próprio orgulho e, portanto, ele não pode suportar nada menos que a perfeição. Se esse era ou não o significado pretendido por trás do episódio, o fato é de que Breaking Bad pode sim se abrir para essas ideias. Talvez por isso o Walter fica dizendo para Jesse que não pode seguir trabalhando e que eles não podem fazer nada enquanto esse problema não for resolvido. Porém, contudo, todavia, é claro que não vai ser resolvido, já que o grande problema era interno e não externo. Só acontece depois desse momento. Parei em um bar. Que estranho. Eu nunca faço isso. Ir a um bar sozinho.
Mas eu entrei lá, me sentei e... Eu nunca te contei isso. Um homem, um estranho, puxou conversa comigo. Era um completo estranho. Mas esse estranho era o pai da Jane, Donald Margolis. Aquele foi o momento. Naquela noite, eu não devia ter saído de casa, nem ter ido à sua casa. Talvez as coisas tivessem... Obviamente, o Walter não confessa com todas as palavras que ele deixou Jane morrer, e deixa alguns comentários meio vagos aqui e ali, expurgando um pouquinho dessa culpa que está transbordando dentro dele. Inclusive, depois de pedir desculpas, o Walter finalmente consegue dormir um pouco e seguir em frente. Então, esse é um episódio que, em vez de servir como um respiro, só nos faz lembrar das coisas pesadas que já aconteceram na narrativa até então, e de como os protagonistas estão cada vez mais sufocados por suas próprias escolhas. Então, assim, eu tentei explicar para vocês que esse episódio, de fato, ele foi feito por problemas de orçamento, mas eles também usaram para fazer uma espécie de estudo do personagem, porque apresenta faces diferentes de Walter, Jess e da relação conturbada entre os dois, que é sempre permeada por amor, ódio, culpa, segredos e ressentimentos. Sendo assim, é um episódio que mostra também a capacidade mais poética narrativa de Breaking Bad, que está cheia de metáforas e simbolismos muito bem desenvolvidos ao longo de sua duração. Agora, claro, isso vai pelo gosto de cada um, mas como eu estou aberto a todos os pontos de vista, também eu não posso negar que talvez essa carga metafórica toda pode ter sido uma tentativa forçada de reconhecer algo positivo no episódio sem cenas emocionantes ou grandes revelações. Pode ser isso também, mas é só você assistir que você vai ver que o que falamos aqui hoje faz sentido dentro do episódio. Claro que talvez em um universo paralelo que o episódio não tivesse acontecido, ainda assim daria para perceber o crescimento dos personagens principais ao longo da série, eles desenvolveriam essa questão da culpa em algum outro momento e tal. Claro, mas foi do jeito que foi. Mas claro que a culpa de tudo isso pode ter sido a frustração devido à expectativa alta do público, porque era uma temporada que se desenhou de uma forma bem complexa do que as duas primeiras. Cada episódio tinha revelações, coisas bombásticas acontecendo, então chegou um episódio que, pá, a poeira baixou. E aí isso criou essa sensação no público. Assim, eu acho que essa quebra de expectativa foi importante para que o público perceba que Breaking Bad pode sim surpreender, independente de qual seja a maneira. Então, ruim ou não, o que importa é aquele ditado, né? Falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Tanto que mais de 10 anos depois a gente está aqui falando do episódio. Mas assim, a minha função nesse vídeo foi tentar trazer uma análise mais aprofundada para que você relembre o episódio e tire suas conclusões. E claro, para que isso dê vontade para que você reassista, talvez até com uma nova ótica, né, sobre os acontecimentos do episódio da mosca. Mas, assim, eu dei o meu ponto de vista. E agora eu quero saber o que vocês concluíram a respeito disso. E sobre o que foi dito nesse vídeo. Então, me contem aí nos comentários e a gente vai continuar conversando sobre. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso, está aparecendo uns vídeos antigos do canal para você dar uma olhada e ficar atento do conteúdo aqui do Professor Nerd, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!